Vamos começar a nossa oração, acho que agora deu certo. Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, Deus. E queremos entregar esse momento diante da Tua presença. Eu quero apresentar aqui cada mulher que vai estar assistindo essa live, que vai estar entrando aqui. Cada mulher que vai estar compartilhando essa live, cada família que vai estar recebendo essa live. Eu quero que o Senhor abençoe, que esse momento aqui seja um momento único, um momento da Tua presença, Deus, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor tome conta do nosso coração, tome conta das palavras que forem lançadas aqui e que o Senhor restabeleça, reconecte, que o Senhor abençoe, que mulheres se levantem para viver conforme a Tua vontade, na versão que o Senhor criou cada uma delas. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar os corações dessas mulheres e que elas tenham o desejo de viver o melhor do Senhor sobre a vida delas. No Teu nome, Deus. Amém. Amém. Tá comigo? Se você tá comigo, coloca aí um joinha, um coraçãozinho, reage a essa live aqui e já compartilha, ó. Coloca aqui um aviãozinho e compartilha. Bora lá compartilhar essa live, convidando as mulheres para estarem conosco. O tema de hoje, você é forte, tem fé, mas até quando você vai continuar tentando sozinha? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Não fomos feitos. E é sobre isso que nós vamos falar. Essa live, ela não é para todas as mulheres. Essa live é para você. Essa live é para mulheres que já tentaram sozinhas. É para mulheres que estão tentando, mas também para essas mulheres que estão cansadas de voltar sempre no mesmo lugar. De fazer, de retornar e estarem sempre no mesmo lugar. Essa live é para você. Para você que ora, para você que acredita em Deus, para você que é forte, para você que é responsável, para você que dá conta, mas que mesmo assim algo ainda não muda. Você sente que algo não muda. E isso não é porque existe uma falta de fé em você. Não é porque Deus quer que você viva essa situação. Mas é porque Deus nunca desenhou processos profundos para serem vividos sozinhas. Processos profundos, processo de transformação para você acessar sozinha. Quantas vezes você prometeu para você mesma que agora vai mudar, é um novo ano, agora eu vou começar isso, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou olhar para mim, agora é isso, agora aquilo, e não sai do lugar. Deus não desenhou aquilo que Ele fez para você, Ele não tem um plano para sua vida para você caminhar sozinha, achando que vai mudar, mas não sai do lugar. Isso não é para você. E muitas vezes, depois de você ter repetido tanto as mesmas coisas, os mesmos padrões, você se pergunta: será que é para eu sair do lugar? Será mesmo que existe algo melhor para mim? Será mesmo que existe algo para eu poder acessar? E se isso já aconteceu com você, essa live é para você. Oi, Márcia, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Você que está aqui. Verdade, até agora eu não fiz nada que tinha planejado. É sobre isso. Mas eu quero agora lançar essa palavra sobre a sua vida, sobre a luz da palavra de Deus. Como é que você pode acessar tudo aquilo que Deus tem para você, nessa certeza de que sozinha você não vai a lugar nenhum? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então já vai chegando, já vai compartilhando essa live aqui, ó. Coloca ali o dedo nesse aviãozinho que tem aqui e você compartilha com 5 mulheres que fazem parte aí da sua rede social. Hoje, talvez hoje você não precisa mais de força, viu? Às vezes você fala: Senhor, me dá força. Mas a palavra de Deus, eu já disse isso, acho que na última live
Descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. O Senhor já nos deu essa força. Repita comigo, essa força eu já tenho. Então talvez você não precisa de mais força, porque não é sobre mais. Se você já vive essa intimidade com o Espírito Santo, você precisa de direção, inclusive desse Espírito. É de uma estrutura, é de um cuidado através dessa conexão com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo com muito amor, com respeito e com verdade espiritual. A força sem direção, ela vira um esgotamento. Às vezes você se vê muito forte. Às vezes você olha e fala assim, não, eu vou conseguir porque eu tenho essa força e vai, você olha para aquilo e vai. Só que você não tem uma direção. Você vai fazendo tudo que vai aparecendo. Tudo aquilo que você acha que é certo. Você vai agindo da forma que você age. O meu instinto me leva a isso. E isso não é sobre instinto. Isso não é sobre aquilo que você acha que vai dar certo. Mas isso é sobre uma direção organizada, orientada, começando pelo Espírito Santo. Então você não está parada porque você é fraca. Você não sai do lugar porque você é fraca. Não, existe uma força em você, que é a força do Espírito Santo. Você está cansada por quê? Porque você está carregando tudo sozinha. Porque você deseja fazer tudo, mas tudo você tem feito sozinha. E às vezes você fala, não, Maria, eu conto com Deus. Mas até que ponto esse contar com Deus é de fato verdadeiro? Muitas mulheres estão, e muitas mulheres que passam por aqui, muitas mulheres que me seguem, muitas mulheres que chegam até mim, são extremamente fortes, mas estão emocionalmente sobrecarregadas. Muitas mulheres que buscam a Deus, muitas mulheres, a igreja vive isso hoje. Eu sou uma pessoa que vivi isso, uma mulher que estava sobrecarregada, que tinha fé, que me sentia forte, que vivia numa fortaleza, mas eu estava emocionalmente sobrecarregada. E para você, eu quero trazer algumas verdades que por eu ter vivido esse papel, por eu ter enfrentado isso, verdades profundas que eu descobri nessa fase da minha vida. Verdades profundas que ao longo dessa fase, das minhas buscas constantes, eu pude entender e eu pude tirar a máscara para verificar aquilo que Deus queria me mostrar. Eu quero pontuar com você 3 verdades absolutas. Verdades que eu entendi sobre a luz da palavra de Deus e sobre um direcionamento de Deus, sobre aquilo que Deus me levava a viver. A primeira delas é que autoconhecimento sem uma aplicação não vai transformar a tua vida. Buscar um autoconhecimento, saber quem você é, dos seus gostos, isso e aquilo, sem aplicar isso na sua vida, sem ter uma atitude, não transforma a sua vida. Então, se autoconhecer não basta, você precisa aplicar isso na sua vida. A segunda verdade, depois nós vamos nos ater sobre cada uma dessa verdade. Mas essa do autoconhecimento sem aplicação é a primeira. Não vai te transformar. Se conhecer não basta, tem que aplicar, tem que trazer isso à tona. Segunda verdade, fé sem maturidade. Uma fé sem maturidade emocional vai gerar uma culpa. Maria, o que é isso? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar com exemplos práticos e você vai entender por que, de fato, você tem vivido sobrecarregada, se você tem fé, se você acredita em Deus, se você se vê forte, mas você se vê sempre no mesmo lugar. Parece, eu digo para as minhas mentoradas assim, parece aquela corrida dos ratos, sabe? Que você roda e sempre para no mesmo lugar. Parece isso. Você fica cansada até de buscar, de ir isso, de fazer, de tal, mas parece que você sempre para no mesmo lugar.
Nós vamos falar sobre isso. Sobre tentativas. Olha a terceira verdade. A terceira verdade que eu trouxe. Que eu busquei. Uma verdade profunda que eu encontrei ao longo dessa busca constante para melhorar, para trazer significado para minha vida. Tentativa isolada não sustenta a mudança. O que significa isso? O isolamento espiritual, isolamento de pessoas, não vai sustentar uma mudança. Você querer andar sozinha não vai sustentar uma mudança na sua vida. Maria, essas três frases são verdades. São verdades. Mas como? Como conhecer isso? Como viver isso? Como viver isso? Eu quero me aprofundar com você sobre essa primeira verdade, que é o autoconhecimento sem aplicação não transforma. Sabe o que isso significa? Antes de você ouvir essa verdade, você vai clicar aqui, ó, nesse aviãozinho e vai convidar 5 pessoas para estar nessa live aqui. Vai lá. Autoconhecimento é você trazer uma consciência, certo? É se autoconhecer. A transformação é o movimento que sustenta esse autoconhecimento. De você ter absoluta certeza disso que você está vivendo. Muitas mulheres hoje sabem de onde vêm as suas dores. Percebe isso? Você sabe qual é a sua dor. Você sabe qual é o calo, sabe? O calo do sapato. Você sabe aquilo que te aperta. Você sabe qual é a sua dor. Isso é um autoconhecimento. Mas o que acontece? Você não aplica, você não movimenta, você não sai do lugar. Você entende os seus gatilhos, você entende aquilo que te tira do prumo. As pessoas que te tiram do prumo, as situações que te tiram. Você identifica isso. Isso é autoconhecimento. Você reconhece os seus padrões. Você reconhece as suas faltas, mas continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Olha aí a Márcia, ó, me isolei muito. Você se conhece, você sabe. Mas você sabe e não aplica. Você sabe e não aplica, não faz. E por quê? Por que eu não faço, Maria? Parece que eu começo com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, e aí eu paro. Não vou pra cima, não sustento aquilo. Acontece isso com você? Olha lá, Ana Lu, me identifiquei com um ratinho correndo sem direção. É exatamente assim. Nós vivemos dessa forma. Parece que eu corro e eu não saio do lugar. Mas aí a corrida me cansa. Por quê? Porque muitas vezes eu me conheço, eu sei, mas eu não aplico. E se eu não aplico, repita comigo, não há transformação. Não há transformação. E sabe por que isso acontece? Porque a consciência sem a prática vira, na verdade, uma informação emocional apenas. Apenas uma informação. E não é uma reprogramação. Então, quando a Márcia diz, olha, me isolei muito, isso é um autoconhecimento, é uma informação. Quando a Ana Lu diz, me identifiquei com o ratinho correndo sem direção, isso é uma informação. Mas se você não aplica, se você não muda isso, eu já identifiquei, mas se eu não mudo isso, se eu não trago uma reprogramação para isso, tá, o que eu tenho que fazer para sair do lugar? Tá, o que eu tenho que fazer para parar de me isolar? E trazer isso para uma ação, eu não tenho transformação, eu só vou ter a consciência. Emocionalmente falando, o que acontece? O cérebro, ele não muda por insight. Você vai sair dessa live com vários insights. Você vai sair dessa live motivada a fazer algo, mas o cérebro não muda por motivação. O cérebro não muda por insight, ele muda por repetição de novas respostas. De todos os dias você acordar, bom dia Espírito Santo, o que é que vamos fazer juntos hoje? E começar a dar passos concretos. Bom, até agora eu corri sem direção. Até esse momento eu me isolei, mas a partir de agora eu não vou fazer mais dessa forma.
Eu vou mudar a rota. Eu vou começar a participar disso para me aproximar de pessoas certas, de lugares certos, de informações certas. Eu vou começar a pausar, não vou correr mais, mas eu vou pausar agora e vou buscar a direção. O que é que eu tenho que fazer? Presta atenção. Eu ajo assim, dessa forma, sem uma direção, é por causa da minha história. Mas nesse momento, no momento do gatilho, você repete a mesma reação de sempre. Por quê? Porque o sistema emocional ele vai reforçar um padrão que é antigo. Então você que sempre fez a mesma coisa, o seu sistema emocional ele vai reforçar isso. Porque faz parte da sua história. O que você tem que fazer? Se eu sei por que dói, não é o mesmo que saber fazer quando dói. Então eu preciso saber, eu sei por que dói, mas o que é que eu vou fazer quando dói? É esse fazer que vai gerar transformação. Tá entendendo? Tá entendendo? Espiritualmente falando, a Bíblia não diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos informará. É assim que a palavra de Deus diz? Não. Repita comigo, não. Como é que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se autoconhece, você conhece a verdade da sua vida, aquilo que você está vivendo. E se você conhece essa verdade, se você sabe de fato quem é essa verdade que te transforma. E é essa verdade em Deus que tem que te mover a fazer algo. Entenda o seguinte, quando Deus fala isso, essa libertação, ela exige uma prática, ela exige uma renúncia, ela exige constância, ela exige direção. Então não basta eu ter a informação de que eu preciso fazer um exercício físico para cuidar do meu corpo. Não basta a informação. Eu preciso ter a prática. Tá dando para entender isso? Eu preciso ter a prática. A prática é que vai gerar a transformação. Uma verdade sem obediência vai gerar o quê? Uma frustração espiritual. Então não basta eu saber que eu preciso ter intimidade com Deus se eu não busco, se eu não me apoio à palavra, se eu não faço um estudo da palavra. Maria, mas eu não sei estudar a palavra. Busca. Busca. Hoje você tem tantas coisas a seu favor. Não, isso vai entrar lá na terceira verdade que eu vou abordar, de você não caminhar sozinha. Então, eu quero repetir essa frase sobre a sua vida. Presta atenção. Verdade sem obediência vai gerar uma frustração espiritual sobre a sua vida. Então, o conhecer a verdade e a verdade vos libertará é você entender de fato que essa verdade te liberta quando você pratica. Porque o autoconhecimento em si, ele não vai resolver nada se você não fazer disso a transformação da sua vida. Se você não saber de fato o que está acontecendo e praticar, renunciar, ter uma constância, uma direção. Entender não é transformar. A aplicação disso é que é. Então você não precisa de informação. Você precisa de transformação. Tá fazendo sentido isso para você? A verdade que liberta não é apenas uma informação, mas é a ação, é a aplicação dessa informação na minha vida. É o aplicar. Se eu sei que tomar água faz muito bem para mim, essa é uma informação. Eu sei que tomar água faz muito bem para mim. É a informação. É o autoconhecimento. Se eu tomar dessa água, o meu corpo vai ser diferente. Se todos os dias eu tomar 3 litros de água por dia, meu corpo vai ser diferente. Essa é a informação. Qual é a aplicação? Tomar. Tomar. Sacia a sede. Tá dando para entender isso que eu tô dizendo para você na prática com esse copo de água? Então não basta eu entender isso.
eu preciso aplicar, eu preciso agir. Segunda verdade que eu descobri e que eu me aprofundei quando eu estava emocionalmente exausta, mesmo sendo uma mulher de fé, mesmo conhecendo a Deus, mesmo vivendo com Deus. E eu não me permitia se aprofundar nele. Quando eu conheci essa segunda verdade, além da primeira, eu dei mais um passo na minha transformação. Essa segunda verdade, anota aí, ó, anota aí. Fé sem maturidade emocional gera culpa. Que é isso, Maria? Que é isso? Anota aí. Escreve aí pra gente fixar aqui, ó. Fé sem maturidade emocional gera culpa. Que é isso? Eu vou trazer essa verdade pra você. A fé é você confiar em Deus, certo? Fé é confiança. Confiança em quem? Em Deus. Maturidade emocional é você ter a capacidade de lidar com aquilo que você sente. Olha que lindo isso. Percebe? Então a fé, muitas vezes talvez o que te falta não é fé, mas é a ação em direção àquilo que você deseja. E essa ação vai acontecer com uma maturidade, com essa capacidade de lidar com aquilo que você sente naquilo que você está fazendo. É sobre isso. Quando a mulher ela tem fé, mas ela não desenvolveu uma maturidade emocional para aquilo que ela está vivendo, o que vai acontecer com ela? Ela vai reprimir emoções. Ou seja, quando vem um sentimento, ela, não posso me sentir assim. Bora lá, passa por cima. Sabe? Parece um trator passando por cima de tudo. Para quê? Para estar sempre bem. Então ela reprime as suas emoções. Ela sempre vai se mostrar forte. O tempo todo forte. Eu vivi isso. Eu me recordo que quando a minha terceira filha nasceu, a Ana Lívia, ela nasceu em outubro de 2014. Depois de 30 dias, em setembro de 2014, depois de 30 dias, a minha mãe foi internada com uma infecção muito forte, uma infecção urinária. Na época ela já tinha o Alzheimer. E a minha mãe foi internada. Ela foi andando para o hospital. Quando chegou no hospital, eles analisaram uma infecção muito forte, teve que ficar internada. E por conta do Alzheimer ali, muitas coisas foram acontecendo. E a minha mãe, ela se debilitou muito. E depois de 5 meses de hospital, casa, hospital, a minha mãe faleceu em março de 2015. A Ana Lívia tinha quase 6 meses quando ela faleceu. Minha mãe faleceu no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2015. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu tinha a Ana Lívia recém-nascida, né? Quase 6 meses ali. Recém-nascida não, mas meio ano de vida. Naquele momento que eu estava com a Ana Lívia, eu era a pessoa mais forte da face da terra. A minha mãe tinha falecido, mas eu pensava comigo, eu tenho Deus, eu sou forte. E aí eu lembro que a minha mãe faleceu, era num domingo, dia 8 de março, num domingo. Ela foi enterrada no mesmo dia. Quando foi na segunda-feira, liguei para minhas irmãs, já estava na casa do meu pai, e pega isso, pega aquilo, organiza isso, devolve isso para o hospital, doa tal coisa. Fizemos a devolução de várias coisas que nós tínhamos locado, né? Porque aí nós montamos um quarto com cama de hospital em casa, nesses 5 meses. E era eu, estava lá, forte, faz isso, faz aquilo, fazendo tudo. E eu me recordo e me emociono para contar isso para você. Porque durante o dia eu era essa fortaleza. Mas à noite, quando eu pegava a minha filha no colo para amamentar, eu chorava. E eu dizia,
por que que a minha mãe não lutou? E eu estava, naquele momento, eu reprimia as minhas emoções. Eu não me permitia sentir aquilo. Eu cobrava de mim uma perfeição espiritual. Olha onde eu cheguei. Eu cobrava uma perfeição espiritual, porque eu dizia, eu conheço a Deus. Eu vivo a Deus. Eu não posso me permitir ficar chorando, ficar depressiva, ficar sofrendo isso. Eu não posso me permitir isso. Então eu cobrava de mim uma perfeição espiritual. Eu tinha fé, mas o que eu não tinha? Uma maturidade emocional. E aí essa maturidade emocional começou a gerar em mim uma culpa. Uma culpa por não ser a mãe que os meus filhos estavam precisando. Uma culpa por eu não estar com a minha mãe. Eu queria estar e eu não podia, ou era isso, era aquilo. Eu me cobrava o tempo todo. Eu me cobrava por conta disso. Entende onde nós chegamos? Nós temos a fé, mas não temos a capacidade de lidar com aquilo que nós sentimos. E eu não tinha isso. Então eu era um trator. Eu passava por cima de tudo. Até o ponto que eu fui parar no hospital. E o médico me disse assim, a sua mãe morreu. Você está com uma bebê. Você não tem mais a sua mãe. E aí, o que é que você vai fazer com isso? E ele dizia assim pra mim, foi duro. Ele foi duro, doutor Valmir. Ele foi duro comigo, ele dizia assim, você vai fazer o quê? Com a sua filha com 6 meses? Com os seus mais 2 filhos? O que você vai fazer vivendo isso? Permanecendo dessa forma? Você quer um remédio de tarja preta? Eu te dou, ele dizia. Mas quando é que você vai sair disso? Porque eu tinha fé, mas eu não tinha uma maturidade emocional. Entende? Eu me cobrava por perfeição, eu reprimia as minhas emoções e eu não conseguia lidar com aquilo que eu estava vivendo. E mais do que isso, sabe o que eu fazia? Espiritualizava tudo. Espiritualizava tudo. Não, mas Deus quer isso. É assim que eu tenho que viver. E aí chegaram as doenças autoimunes, psicossomáticas, exatamente. Por quê? Porque eu tenho fé, mas eu não sei lidar com as minhas emoções. Ver como estamos por dentro, queremos mostrar tempo todo forte, isso dói. Exatamente, Márcia. É exatamente dessa forma que eu me senti. As suas palavras me descrevem naquele exato momento da minha vida. Quando eu falo que muitas mulheres espiritualizam tudo, eu não estou falando de fé. Eu estou falando do jeito como elas lidam. Como elas lidam com o que sente. Era o jeito que eu lidava. Eu estou cansada, mas eu não posso estar. Eu não posso estar, porque quem confia em Deus não se cansa. Ela ignora o limite emocional, o limite físico até. Ela se força além daquilo que é saudável. Essa mulher que espiritualiza tudo, ela chama esgotamento de falta de fé, então ela não se permite. A dor emocional vai virar para ela o quê? Uma fraqueza espiritual. E se eu ainda sofro por isso, é porque eu não perdoei, ou se cobra uma cura instantânea, ou se acusa por ainda sentir. A verdade é que a cura é um processo. Ansiedade para essa mulher, ansiedade vira falta de confiança. Para quantas pessoas? Fala para mim. Eu fui alguém assim, eu não me permitia. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças, é falta de confiança em Deus. Quem confia em Deus não tem isso. Quantas vezes nós pensamos assim? Se eu tivesse realmente confiando em Deus, eu não estaria assim, ansiosa, depressiva. E aí você vira aquele trator. Você luta contra o sentimento, em vez de aprender a regular esse sentimento.
e se distancia cada vez mais de Deus por vergonha. Você está lá, mas você não está com Deus. Você está na igreja, mas não está com Deus. Ansiedade não é ausência de fé. Depressão não é ausência de fé. É um pedido do corpo por segurança. Síndrome do pânico não é ausência de fé. Aquilo que você está vivendo hoje não é ausência de fé. É um pedido do corpo, do teu corpo por segurança. Quantas mulheres estão vivendo isso e estão achando que autoestima ferida é uma falsa humildade? Não, eu não posso nem ter autoestima. Eu sou pequena mesmo, eu não mereço muito. Essa situação é para mim mesmo. Aí você chama a baixa autoestima de humildade. Não, eu vou usar isso mesmo porque eu sou muito humilde. Não, eu vou ficar dessa forma mesmo porque isso é humildade. E você se diminui. Se esconde atrás de um discurso espiritual que você vai realizando. A verdade é que humildade não é se diminuir. É você se ver como Deus te vê. E Deus não te vê dessa forma. Você também, quando você espiritualiza demais, você repete padrões, e aí você acha que esses padrões é a vontade de Deus. Você fica num ritmo de vida onde você está repetindo situações que você viveu lá atrás, situações que você aprendeu a fazer daquele jeito, a ser daquela forma, e aí você diz, Deus sabe, deve ser assim mesmo. Eu fui essa pessoa. Você para de se responsabilizar e responsabiliza o outro. Você aceita padrões que Deus nunca chamou isso de destino. A situação que você está vivendo hoje não é o destino que Deus tem para você. A vida disfuncional que você está vivendo hoje não é um destino que Deus tem para você. Aceitar tudo não é uma maturidade espiritual. É discernir o que está acontecendo que é essa maturidade espiritual. Espiritualizar tudo é você usar Deus para não lidar com aquilo que dói em você. Com aquilo que dói dentro de você. Deus, ele não quer que você negue as suas emoções para você provar fé. Ele quer te ensinar a cuidar de cada uma delas com maturidade, com sabedoria, com discernimento. Lembra? Eu sempre digo essa palavra aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando isso acontece, o que acontece na prática? Você sente raiva, você acaba se culpando. Você sente medo, você se julga. Você sente cansaço, você acha que está em falta com Deus. O sentimento, ele vira pecado. A dor, ela vira falta de fé. Mas quando você transforma a sua mente, você entende que isso não é uma espiritualidade madura, mas é uma confusão emocional que tem uma linguagem espiritual. E aí você começa a entender a mudança que a sua mente tem que ter. De que Jesus nunca corrigiu alguém por sentir. Pelo contrário, ele ensinou o que fazer com o que você sente. Quando Davi sentia medo, ele ensinou o que Davi fazer e vencer o Golias. Elias, ele sentiu esgotamento, mas Deus ensinou o que fazer, assim como Deus ensinou Davi. Jesus, ele chorou e ele mesmo entendeu o que ele poderia fazer com o choro. Ele se permitiu. Emoção, sentimento não é ausência de fé, é sinal de humanidade, é sinal de ser quem eu fui criada para ser e saber lidar com isso. Fé sem maturidade emocional transforma a dor em culpa, a culpa em afastamento de Deus, porque quando você se culpa, a culpa não vem de Deus. A culpa é uma distração que o diabo coloca sobre a sua vida. Quando você culpa a você mesmo, é uma distração que o diabo coloca sobre você.
E isso te afasta de quem? Do seu Criador. Te afasta de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ir agora para a terceira maturidade que o Senhor me levou a conhecer. Tá fazendo sentido para você que tá aqui? Tá fazendo sentido? Tá tendo virada de chaves para você que tá aqui? Essas duas verdades que eu trouxe, agora nós vamos para a terceira verdade. A terceira verdade que vai trazer uma mudança na sua forma de pensar, de agir e de falar. E você vai sair daqui com uma atitude pro dia de hoje. Clica nesse coraçãozinho, vai? Clica nesse coraçãozinho pro Instagram entender que isso é bom. Ou escreva aqui algo pro Instagram entender que isso é bom. Vai lá. E continue compartilhando. Nós ainda temos um tempinho de live. Terceiro. Tentativas isoladas não sustentam mudança. Aquilo que você faz esporadicamente na sua vida não vai trazer mudança. O que é isso, Maria? Tentativa isolada não sustenta uma mudança. Esporadicamente, eu me alimento bem. Esporadicamente, eu faço uma atividade física. Esporadicamente, eu leio a palavra de Deus. Esporadicamente, eu busco uma intimidade com Deus. Esporadicamente, eu vou ao médico, faço meus exames, eu cuido de mim. Entende? São coisas que você faz uma vez ou outra, de vez em quando. Isso não sustenta mudança. Porque a mudança precisa ter constância, precisa ter ação. Lembra? Autoconhecimento não transforma ninguém. O que transforma é a ação quando você tem essa informação. É sobre isso. Quando eu digo que tentativas isoladas não sustentam a mudança, eu não estou dizendo que você não tentou. Não, eu estou dizendo que você tentou. Mas que você tentou sem estrutura. Que você tentou esporadicamente, uma vez ou outra. Eu estou dizendo que o que faz acontecer é a prática disso. Essa tentativa isolada não vai te levar a nenhuma mudança. Entende? É Jesus falando, usando você, abençoada. Amém, amém. Receba, Márcia, receba. Então, o que são, na prática, essas tentativas isoladas? Na prática, ó, segunda-feira eu começo, já tem alguns exemplos aqui, né? Segunda-feira eu começo, agora eu vou mudar. Não, a Maria falou, agora eu vou mudar. Não, eu li a palavra diz isso, agora eu vou mudar. Não, dessa vez vai. Não. As decisões tomadas num pico emocional são ótimas para te frustrar. Porque se você não tiver um plano, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver uma atitude, uma constância naquilo, vai ser apenas algo que aconteceu num pico emocional. A decisão sem processo vai virar uma frustração. Então buscar só conteúdo, mas não ter o acompanhamento, não vai resolver. Você está aqui nessa live, mas só adquirir uma informação não vai resolver a tua vida. Você está aqui me assistindo, você está aqui me ouvindo. E eu creio mesmo que essas palavras que estão saindo da minha boca é para ir diretamente no seu coração e você ter atitude sobre elas. Mas se você não fizer nada com isso, você só vai consumir um conteúdo. Apenas isso. Você não vai ter uma aplicação, você não vai confrontar, se você não tomar essa decisão e ir atrás, ir em busca. Se você não tiver pessoas ao seu lado que te impulsiona. Presta atenção. 2026, você tem que ser a pessoa insuportável. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que só pode estar ao teu lado pessoas que te impulsionam. Pessoas que te conduzem, pessoas que te levam, pessoas que você olha e fala, uau, é isso, vamos junto. 2026, você tem que estar
com informações certas, pessoas certas e ambientes certos. Informações, pessoas e ambientes. É isso que vai te levar a ter atitudes naquilo que você precisa. Informação sem direção vai virar um acúmulo e não uma transformação. Orar, 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 orar. Tem pessoas que acordam de madrugada para orar. E eu honro você por isso. Jejuam e eu honro você por isso. Fazem novenas e eu honro você por isso. Mas se você não organizar a sua mente, nada vai resolver. Se você não amadurecer, nada vai resolver. Vai ser apenas mais uma vez uma frustração. Então não adianta você fazer tudo isso se você não aprender a identificar as suas emoções, a regular pensamentos, a trazer essa oração que você tem buscado para a prática, a alinhar decisões. É válido, Maria, acordar de madrugada? Claro que é. É válido jejuar? Óbvio que é. É válido fazer novenas? Óbvio que é. Mas tudo isso sem uma maturidade emocional vai gerar uma culpa, vai gerar uma insatisfação, vai gerar em você um estado onde você acha que nada é para você, que nada acontece, que você faz, que você ora e nada acontece. Porque de fato o que precisa ser resolvido são coisas internas em você. Tentar mudar comportamento sem curar a raiz disso tudo não vai dar certo. Então você precisa agir diferente, reagir diferente, se controlar mais e permitir que essa raiz emocional seja curada. Porque senão ela vai continuar intacta e sem a cura dessa raiz, o fruto sempre vai voltar. E aí é por isso que você fica nessa corrida dos ratos o tempo todo de fazer e não se olhar. Então, amada, deixa eu te falar com todo o meu coração. Caminhar sozinha para não dar trabalho já não pode mais fazer parte de 2026 para a tua vida. Você evita pedir ajuda porque não quer incomodar, porque ninguém vai atender, porque é só uma fase, vai passar. Você deixa de investir em você, porque é só uma fase, vai passar. Esporadicamente você faz determinadas situações para sua vida, porque é só uma fase, vai passar. Silêncio não é maturidade. Isolamento não é força. Não é força. Então é preciso olhar para a sua vida e entender de fato o que eu preciso agir em direção a isso. Sabe o que significa de verdade não andar sozinha? Não andar sozinha não é depender emocionalmente das pessoas, não. É você caminhar com direção. É você ter pessoas que sustentam o teu espiritual, que sustentam o teu emocional, que sustentam o teu profissional, que sustentam o teu financeiro. Não sustentar de te dar algo, mas de caminhar contigo, que te traz informações corretas, informações que te ajudam a sair de onde você está. Pessoas que te levam. É ter alguém que enxerga padrões que você normalizou a vida inteira e que identifica com você para ressignificar essa história da sua vida. Quando mudamos nossas atitudes por causa de dores físicas ou sentimentos, tudo muda. Resolvi melhorar a minha dieta por causa de uma doença com a ajuda da nutricionista. Emagreci e melhorou a autoestima. É a consequência, né, Lu? É a consequência. Presta atenção, nós temos 11 áreas na nossa vida. Essas 11 áreas são pilares da nossa vida. Quando uma área não está bem, ela vai minando em todas as outras áreas. Mas quando eu invisto em uma área, da mesma forma ela vai contribuindo em todas as outras áreas. E aí a gente percebe o quanto isso está trazendo significado. E aí você se impulsiona cada vez mais. E o que eu estou dizendo é exatamente isso que a Lu colocou. Olha.
Ela teve uma doença. Resolvi melhorar a minha dieta por causa de uma doença. Não precisava ter chego a isso, não é? Mas surgiu, aconteceu. E aí o que é que eu faço? Eu busco ajuda porque sozinha eu não consigo. Pessoas certas, pessoas quando mudam mentalidade, buscam pessoas para estar ao seu lado. Como você buscou a nutricionista. Eu também fiz isso. E melhora não só o emagrecimento, o corpo físico, mas você está cuidando do templo vivo do Espírito Santo e cuida de todas as outras áreas, né? Precisamos que a vida religiosa precisa caminhar junto para estar bem. Claro, a vida religiosa não, a espiritualidade, a intimidade com Deus, né? A busca por isso, de você ser cada vez mais íntimo. Existem dois pilares da nossa vida. Dois pilares da nossa vida que são fundamentais. Emocional e espiritual. É a base para todos os outros pilares. Entende? É a base. Quando o meu espiritual, eu estou conectada com Deus, eu compreendo tão profundamente o quanto é necessário eu mudar a mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformando pela renovação da minha mente, eu elevo o quê? O meu emocional. Eu consigo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E aí eu enfrento a doença, eu enfrento a causa, eu enfrento a situação, a morte, a dor, a perda de frente. Mas eu estou alicerçada no meu espiritual e no meu emocional. E é lindo isso. Te admiro muito pela sua força e fé, guerreira. Parabéns, Lucilene. É claro, Márcia, amigos como você nos ajudam. Ah, que lindo, olha, a amizade, ó como é forte isso. Você ter pessoas ao teu lado. Você ter pessoas ao seu lado que sustentem, tá vendo como é forte isso? Ter alguém que te ajuda a interpretar as suas emoções. Pessoas que vão te orientar, não fugir delas. Ter alguém que direciona espiritualmente, emocionalmente, para que você possa governar a sua vida. Ter um processo que te sustenta nos dias que a força falha. Isso é conhecer a verdade. É saber que essa verdade me liberta. Deus age em ambientes onde está alinhado e não no improviso. E Deus vai manifestando o poder dele dessa forma. É assim. Caminhar com outras mães no grupo de mães que oram pelos filhos me ajudou demais em 2025. Uma rede incrível de apoio. Olha que lindo. É sobre isso. É sobre isso. Olha, o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha que linda essa palavra. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros, na multidão de conselheiros há segurança. Algumas traduções vão dizer na multidão de conselhos há vitória. Vai depender da versão da sua Bíblia. Provérbios 11, 14. Ensinando, aqui nos ensina que a falta de orientação leva à ruína. Leva à ruína, ao abismo. A falta de orientação leva a uma vida desregrada, disfuncional daquilo que Deus tem para nós. Muitos conselheiros, muitos sábios e piedosos, eles vão trazer seguranças, vão trazer sucesso para um povo. O que aquele médico fez em mim quando ele disse daquela forma? Para minha vida. Ele dizia, você tem todo o direito de estar assim, você perdeu sua mãe. Você não tem mais uma mãe para estar aí do seu lado nesse tempo de maternidade recente que você está, 6 meses da terceira filha. Você não tem mais a sua mãe do seu lado. Ele foi cruel comigo com as palavras, mas foi necessário. Ele foi um conselheiro naquela hora. Um conselheiro.
piedoso. Ele me trouxe segurança, sucesso na minha vida. Ali eu mudei completamente a minha história naquele momento. Naquele momento. Então você ter conselheiros para mudar, para ter decisões pessoais, é crucial para você buscar conselhos, para evitar erros, para tomar melhores escolhas na sua vida. É assim. É como quando a vida sentimental nos dá uma rasteira. Quando melhoramos nossa autoestima e aumentamos nossa fé, tudo fica mais fácil. Exatamente no começo, a gente se acha, como você falou, um nada. Mas Deus nos mostra como somos importantes para Ele. E que Ele nos ama muito e quer nos ver bem. Exatamente, Lu. Às vezes, nós nos envolvemos com pessoas que elas não vão nos tratar, nos amar como Cristo amou a igreja. E aí essas pessoas, elas podem nos dar essa rasteira, como você mesmo chamou. Mas quando nós entendemos o nosso valor, isso pode até acontecer. Mas nós de fato nos levantamos. E é aí que nós precisamos desse apoio, né? De pessoas ao nosso lado. Tentar sozinha é muitas vezes sobreviver. Não querer expor sentimento é muitas vezes querer sobreviver. Não querer ter uma parceria dentro de casa é muitas vezes querer sobreviver. Até mesmo, muitas vezes, assumindo papéis que não são nossos dentro de casa. É muitas vezes querer sobreviver. Assumir papéis onde é o esposo que tem que fazer e não somos nós. Quando eu entendi o valor disso, nem mesmo uma caixa ou algo que está no alto, eu até consigo pegar. Mas se o meu esposo está em casa, vou falar baixo que ele está ali. Se o meu esposo está em casa, para quem que eu peço? Para ele. Sabe por quê? Porque nesse momento eu entendo de que eu preciso de alguém. Eu não preciso fazer tudo sozinha. Parece algo tão bobo, né? Parece algo tão bobo. Mas isso ele traz um valor para a minha vida. Um valor para a minha vida. Deus, Ele não remove padrões da sua vida. Ele nos ensina a caminhar diferente daquele padrão que eu adquiri. Daquele padrão, daquele jeito, daquela forma que eu entendi. Ele me ensina a ser diferente. Deus não remove padrões. Mas Ele me ensina a olhar diferente, a fazer diferente, a ser diferente. Você não precisa tentar mais uma vez. Você precisa tentar de um jeito diferente. Você precisa fazer com direção, com acompanhamento. A maioria das mulheres acha que precisa de mais força, quando na verdade elas só precisam de uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual. A verdade que liberta. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você volta para padrões porque eles são conhecidos por você. Você sabe exatamente como eles são. A nossa mente, ela busca segurança. Ela sempre vai buscar segurança. Ela não busca um propósito, ela não busca o novo. Ela busca aquilo que já faz parte da nossa vida. Ainda vou ter que pegar muita caixa, porque tá difícil, José. Ô Lu, confia. Escreve uma carta para São José, pedindo o seu José para 2026. Escreve exatamente o jeito que você deseja. E você vai ter alguém para pegar a caixa para você. A mente, ela busca segurança. Ela não busca o teu propósito. Por quê? Porque a tua mente, o seu cérebro é perfeito. Mas ele aprendeu a ser daquela forma. Sem um processo, a emoção, ela sempre vai vencer a decisão. Sempre vai vencer a decisão. Então você não volta porque quer. Você volta porque você aprendeu daquele jeito. Porque o seu sistema emocional foi treinado para sobreviver. Então você vai e volta. O ciclo dos ratos. O ciclo dos ratos. Então você não para mudar a história. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente não é só trocar pensamentos. É você reaprender a sentir, a decidir do jeito melhor para você. Ou você está pronta para fazer diferente, ou você vai viver
mais um ano de sobrevivência. Deus, ele não te chamou para sobreviver com fé. Ele te chamou para viver com propósito, para viver algo novo. É sobre você isso. Eu tenho ajudado muitas mulheres a curarem a autoestima, a assumirem o propósito de Deus com maturidade emocional. E graças a Deus, muitas têm vivido uma transformação. E eu quero aproveitar esse tema de hoje para te fazer um convite muito especial. Tem ali no link da minha bio a inscrição para uma Masterclass. É algo gratuito, você não paga nada. Serão 3 dias, dia 27, 28 e 29. Lembra que eu disse? Não caminhe sozinho. E vai ser um prazer imenso se você tomar a decisão de estar nessa Masterclass. Vai ser um conteúdo riquíssimo que eu vou trazer para a sua vida. 27, 28 e 29 de janeiro, às 19h57. Você precisa se inscrever, porque é um link, é uma aula fechada. Não paga nada, mas é uma aula fechada. E não é só espiritual. Quem me conhece sabe disso. Não é só espiritual. Não é só emocional também. E não vai ser uma motivação para 2026, não. É um processo guiado para mulheres mesmo, para mulheres que querem curar a sua autoestima, amadurecer emocionalmente, alinhar a sua fé, a sua identidade. Eu tenho fé, mas quem de fato eu sou? É você viver com propósito, com equilíbrio na sua vida. Para mulheres que querem uma autoridade, eu quero deixar esse convite para você. Então, se você sente que é o seu tempo de ser cuidada, de caminhar, lembra? Pessoas certas, informações certas, decisões acontecendo. Lugares certos. Se você deseja isso, se você quer ser cuidada, fortalecida, direcionada, você, quando terminar aqui, você vai ali pro link da bio e já se inscreva. Vai ser maravilhoso poder estar com você. Fica aqui o meu convite. Se permita viver um novo nível de maturidade em 2026. Se permita isso. Aquele que começou uma obra em você, ele vai completá-la. O que começou uma obra em você, ele vai completar. Essa é uma palavra, um versículo de Filipenses. Filipenses 1:6. Aquele que começou uma obra em você, ele vai completar. E eu quero fazer parte disso na sua vida. Então, venha comigo para essa aula. O link tá na bio. Já se inscreva. Ah, é só lá no final do mês, Maria? É, mas se inscreve agora para você não esquecer, porque aí você vai receber e-mails da minha equipe, mensagens para te lembrar desse dia. Então, você não precisa ser uma fortaleza, viu, mulher? Você não precisa. Você precisa ser uma mulher restaurada. E quando uma mulher é restaurada, ela é transformada. E toda a sua família sente. Todo o seu ecossistema sente. Todo o seu ecossistema sente. Dá o seu próximo passo. Terminando aqui, vai para o link da bio e se permita viver, não apenas sobreviver. Nós, mulheres independentes, sofremos com isso. Ou, por exemplo, não gosto de pedir nada, aprendi a resolver tudo. Sei que precisamos mudar isso. Exatamente, Lu. Exatamente. Tem que mudar isso, mulher. Por quê? Porque, lembra que eu falei? O seu padrão é o quê? Viver sozinho. Estar sem ninguém. Não é? E aí, você leva isso para todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você aprendeu isso. O seu padrão, o seu cérebro te leva a ter uma atitude daquilo que você aprendeu a ser. Mas a vida não é feita para a gente estar sozinho. E até mesmo para que você possa receber o seu José. Prepare o seu coração. E se permita ser ajudada, se permita ser amada, se permita contar com pessoas. Se permita estar com pessoas. E permita-se viver e não apenas sobreviver. Venceremos juntas, amadas de Deus. Exatamente, é isso mesmo, Márcia. Estamos juntas. Maravilhosas, foi um prazer imenso estar aqui com você. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Sabe o que eu quero saber? Eu vou abrir uma enquete para saber horário que é melhor de live. Se é de manhã, se é
agora no meio da manhã, se é à noite. Qual que é o melhor horário de live? Você tem alguma sugestão? Escreve aqui, ó, pra mim, alguma sugestão. Melhor horário de live pra gente poder trazer conteúdos que te fazem sair do lugar com base na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Coloca aí pra mim, qual que é o melhor horário? A Márcia colocou à noite. À noite, a Lu também colocou. Trabalha 12 por 36. Que bênção, Márcia. Amém. Amém. Vamos analisar. Eu vou colocar uma enquete, vocês me ajudam ali a responder. Lembre-se, maravilhosa, 2026, não permita-se sobreviver. Permita-se viver. Viver da melhor forma. Começando aqui, ó. Traz as suas emoções a seu favor. A seu favor. Hoje é um dia que eu estive muito pensativa. E ainda estou. Emotiva. Faz 1 ano que nós estamos morando aqui. Às 19h30, acho bom. Ótimo, né, Lu? Faz 1 ano que nós estamos morando em Curitiba. E eu comecei a pensar em tantas coisas que nós vivemos aqui. E foi a hora de eu aprender com as minhas emoções. E exercitar tudo aquilo que eu ensino para as minhas mentoradas sobre a minha vida hoje. É um misto de sentimentos. De pessoas que estão na minha cidade, Londrina, de pessoas que eu conheci aqui, da vida que mudou completamente, mas de entender que eu estive debaixo do favor de Deus. E para mudar isso, para eu ter tomado essa decisão, eu busquei a ajuda de pessoas que puderam estar comigo. Então isso fez muito sentido também em 2025. Pessoas certas, lugares certos, informações certas. Fez muito sentido. E eu pude tomar decisões mais maduras. Eu pude entender o que de fato Deus queria para mim. E a gente só tem isso quando a gente sabe onde nós estamos pisando. Com quem nós estamos. Então pensa nisso. Reflita isso sobre a sua vida. Pessoas, informações e lugares. Eu te convido a estar comigo em 2026. Eu te convido a usufruir desse espaço aqui, que é a extensão da minha casa sobre a sua vida. A ir ali para o feed, tem vários conteúdos riquíssimos para a sua vida. Vários. Mais de 2.000 postagens tem ali para a sua vida. Compartilha, salva, comenta. Cada mensagem que eu escrevo, eu falo do meu coração para o teu coração. E tudo que eu coloco ali, eu coloco sob a palavra de Deus. Debaixo do favor de Deus. Hoje foi um dia desses. Eu fiz um post falando desse 1 ano de Curitiba. E aí, hoje no meu estudo, eu estudei Evangelho de São João, capítulo 4. E a palavra diz assim, né? Quando aquele homem, o oficial da justiça, foi lá e pediu, o oficial do rei, pediu para Jesus ir curar o seu filho. Então o Senhor colocou assim, ó, confie na palavra e põe-se a caminho. Confie na palavra e põe-se a caminho. Percebe? A palavra ela nos direciona. E aí quando eu li isso, e li também que a verdade que vem de Deus liberta, eu escrevi tudo isso e fui e escrevi um post. E na sequência eu fiz a minha oração aqui. E eu falei, Deus, abençoa essa live de hoje, abençoa as mulheres que ali estão. Tudo que você encontrar nesse Instagram, ele está debaixo do favor de Deus. Então eu quero convidar você a usufruir dessa rede aqui. De todo o conteúdo que está ali. É feito para você gratuitamente. Inclusive dessa Masterclass, que eu convido você a se inscrever. Corre ali, o link está na bio, clica e vem para essa Masterclass. E eu finalizo com essa frase.
Permita-se viver e não apenas sobreviver. Curitiba ganhou um presentão. Oh, Glória! Eu também. Eu também. Ana Lu, Marcela, vocês são presentes de Deus na minha vida. Que manhã gratificante de aprendizado. Você é maravilhosa. Márcia, um beijo grande no teu coração. Deus abençoe. Recebam o meu abraço pelas mãos de Nossa Senhora. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero finalizar agora com uma oração. Deus de poder e de milagres. Eu quero pedir agora que no teu nome, Jesus, toda essa palavra lançada possa ser edificada sobre a vida dessas mulheres e sobre a vida de todas as mulheres que irão assistir essa live. Que o Senhor possa edificar cada uma delas através dessa palavra. Que elas tenham um desejo imensurável de ter uma transformação na sua vida com atitude, com ação. Que essa palavra traga a elas o gosto pela renovação e transformação da sua mente. E que o Senhor impulsione a cada uma delas a viver uma atitude de forma concreta a partir de agora. No teu nome, Jesus. Abençoe sonhos, abençoe projetos, abençoe decisões, abençoe desejos do coração dessas mulheres. Abençoe, Senhor, aquilo que está no mais íntimo do coração de cada uma delas. Que o Senhor possa dar a elas o fruto da esperança, da paz e do amor, e que elas possam viver de forma imensurável a tua vontade, a tua graça e o teu poder sobre cada uma delas. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Beijo no teu coração, Deus abençoe a sua vida. Compartilha essa live lá para os seus stories, me marca e eu compartilho daqui também, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.